Vamos continuar com a aula dos Zabbix. Aqui, depois de configurar o agente, tudo certinho, a gente viu que você clica aqui, configuração hosts, ele aparece o agente aqui, já instalado, tá tudo certo porque tá verde, não tem nenhuma mensagem de erro. E a partir desse momento, a gente consegue ver algumas informações interessantes sobre esse host. Se eu digitar aqui, por exemplo, como Zabbix, ele aparece, além do host, um grupo de hosts, né? Então você pode ter várias máquinas do Zabbix, Zabbix Proxy, enfim, várias máquinas, e vai ficar aparecendo tudo aqui no host. Se você digitar, escolher o nome que inicia, né, com Zabbix, você pode colocar tudo nesse mesmo grupo, e aqui a gente já tem alguns templates já vem na própria interface, tá? Se você clicar aqui em dados recentes, como eu mostrei também que dá para ir em monitoramento, dados recentes, digitar um nome, você vai ver todos os dados desse host. Mas o mais interessante é quando você clica aqui, por exemplo, em gráficos. Se você clicar em gráficos e clicar nesse aqui, ó, nessa parte dessa caixa, ele vai aparecer todos os gráficos que já são gerados automaticamente para esse host. Então, por exemplo, o cache. Olha como o Zabbix está utilizando o cache. Como não tem nada sendo monitorado, então o cache vai estar bem abaixo. Então algumas coisas a gente consegue até personalizar no Zabbix Server. Isso vai ficar para uma próxima aula, que eu vou explicar direitinho como funciona o Zabbix Server, a parte de configuração. Por padrão, a gente deixou só o arquivo de configuração com o usuário sem o nome do banco de dados, mas você pode personalizar bem mais, tá? Tá vendo? Não tem nada, né? Na verdade não está sendo monitorado só essa máquina, então não temos muito monitoramento. Aqui a parte de performance, o número de processos por segundo, então temos 2 processos só, bastante. Além de ver como gráfico, a gente pode ver como valores também. Como são 2 linhas, apareceram duas colunas, né? Uma com valor e outra com outro valor. As consultas e o número de processos, tá? Como eu falei, não temos nada sendo monitorado, então tá bem branco isso aqui, né? Ó, o CPU load, vou colocar como gráfico, tá bem baixo esse load, tá vendo? Então, essa parte aqui de gráficos, legal, né? Vamos voltar lá, coloca aqui Zabbix. Temos a parte de telas, as telas que já são criadas por padrão. Ó, tá vendo? Swap, memória de uso, memória em uso, né, na verdade, número de processos sendo executados. Então são valores bem baixos, ó. O CPU Utilization, que é a utilização do CPU, e o CPU Load. Como a gente faz para acessar essa tela? A gente pode vir aqui também em configuração, ó, desculpa, na parte de monitoramento, telas. E aqui já vem com essa tela Zabbix Server. Como essa tela só existe graças ao template que já vem no Zabbix, mas isso aqui a gente também pode criar telas personalizadas com o que a gente precisa, né? A parte de mapas, calma aí, onde tá mais fácil. Você pode visualizar tanto por aqui quanto clicando em aqui em mapas. Mas esse aqui eu vou mostrar depois. Temos aplicações, itens, triggers, gráficos, descoberta e web. Aplicações você pode separar cada tipo de monitoramento em aplicações diferentes. Então, por exemplo, aqui por padrão já vem o CPU, File System, tal. Então o próprio template ele criou aplicações para organizar de uma melhor forma itens que são semelhantes. Então, por exemplo, de memória, ele colocou o gráfico de memória em uso, as informações de memória disponível, etc. CPU, ele coloca a quantidade de CPUs e faz o load e tal. A parte de processos que a gente acabou de ver, enfim. Essa parte de aplicações. A aplicação pode ser qualquer nome, você pode inventar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. A parte de itens,
como esse aqui já vem com já estava com template, então ele já adicionou, tá vendo, ó, template, o nome do item, se ele já tem uma trigger, a trigger eu vou chegar daqui a pouco, aqui a chave, essa chave é também super importante, essa chave já vem por padrão nos Zabbix, no agente dos Zabbix, então ele já sabe o que se entrar, o intervalo, então atualiza de 1 em 1 minuto, o histórico ele vai armazenar por uma semana, e a estatística ele vai salvar por 1 ano. Então por padrão a estatística ele sempre salva por 1 ano, ó, tá vendo? E o histórico ele armazena por uma semana. O que significa esse histórico e estatística? O histórico são informações detalhadas sobre aquele monitoramento. Então ele vai mostrar detalhadamente, valor por valor, por uma semana. Isso que ele vai armazenar. A estatística ele vai pegar um valor, vamos dizer assim, um valor aproximado e vai mostrar nos gráficos onde você estiver pesquisando um valor não exato. Então ele não vai ter detalhes de cada monitoramento, de cada segundo que fez, de cada minuto, né, de cada hora, que nesse caso aqui. Então a estatística é uma parte um pouco mais, vamos dizer, genérica, não é genérica, mas é um histórico, vamos dizer assim, um histórico menos detalhado, tá? Esse parte de estatística ocupa bastante espaço também, então se você tiver uma base muito grande, pode acabar acarretando alguns problemas com essa parte de tanto de histórico quanto estatística, tá? Mas não vem ao caso, nossa instalação está em branco. Aqui a gente pode ver um outro template. Por que esse está laranja? Porque esse aqui é um LLD, que é exatamente este aqui, regra de descoberta. Eu vou chegar lá, então fica na cabeça, ó, guarda na cabeça aí, laranjinha, tá? A gente vai chegar lá já. Vamos lá nas triggers. As triggers são os alarmes propriamente dito, e para ter um alarme você precisa ter um item. Então esse verdinho aqui é o item que está sendo monitorado, aqui é a função, tá? E eu vou explicar direitinho como funciona uma trigger e como você monta uma trigger, tá? Aqui é a do template que ele foi herdado. Tá vendo a laranja de novo? Então ele é uma regra de descoberta também. Então você pode criar triggers com regras de descoberta, assim como você pode criar triggers em cima de um template e ele aplica direto no host. Esse aqui eu não criei nada na mão, ele fez tudo sozinho. Então vamos lá logo. Tem gráficos aqui ainda. Mesma coisa, gráficos, aqueles gráficos que a gente estava visualizando agora há pouco, vem do template e vem da regra de descoberta, laranjinha, tá? Aqui são as larguras e alturas e o tipo de gráfico. A gente vai entrar em mais detalhes quando estiver nessa aula de gráficos aqui. A parte de descoberta, que é aquela parte laranjinha, você pode ter a regra de descoberta dentro de um template, então ele aplica para vários hosts que você deseja. E aqui é a regra de descoberta propriamente dita. O que significa essa regra de descoberta? Ele vai descobrir automaticamente dentro do seu host, por exemplo, nesse caso aqui, os file system, as partições montadas. Então, o Zabbix, ele tem uma chave chamada vfs.fs.discover, que ele vai fazer uma varredura próprio agente, sem você precisar configurar nada, sem precisar instalar nada. O agente já tem essa chave internamente. Ele vai fazer um monitoramento, ele vai coletar todas as partições e automaticamente ele vai criar itens, que são esses aqui: o espaço em disco livre, em porcentagem, espaço em disco normal, né, com mega, o nodes, o total de disco e o disco usado. Então ele vai fazer isso automaticamente utilizando aquela chave, tá? Parece bem complicado isso, mas na verdade é bem simples. Isso aqui a gente vai inventar no template, eu não configurei nada e já pegou tudo automático. Então é para automatizar o monitoramento da sua máquina, das máquinas que você deseja. Por exemplo, você não precisa ficar criando essas coisas na mão, que já vem no template. Aqui o protótipo de trigger, ele também está no template, e já tem
existe 20% de espaço em disco, né? Aqui tem um fs name, que é o nome da partição. Então quando tiver 20%, ele vai alertar falando, ó, o disco tá com menos de 10%, menos de 20% em uso, tá? Gráficos a gente consegue criar também com base nesses itens. Então o item aqui tem que existir para fazer o gráfico aqui, que tem que existir para fazer a trigger aqui. Então o item é extremamente importante. O gráfico, eu posso criar um gráfico, tá vendo, com 2 itens de descoberta, mas o item tem que existir, é obrigatório, tá? E essa aqui é a parte de protótipo de host, a gente não tem criado nenhum, a gente vai falar mais isso lá mais pra frente, tá? Lista de descobertas. E temos o último botão, mas é o último, mas também não é descartável, que é a parte de cenários web. Os cenários web é para você monitorar páginas web. Aqui não temos nenhum, porque esse Zabbix Server não é web, mas você poderia criar um cenário web aqui, ó, por exemplo, para monitorar uma... Aqui não tem nenhuma aplicação, mas para monitorar uma página do Google, por exemplo, as variáveis, cabeçalho, tá vendo? Ó, os passos. Aí aqui você pode colocar a mensagem de erro, tal. Isso aqui eu vou entrar mais detalhado, eu não vou explicar tudo agora, que tem uma aula específica disso, já está no planejamento, tá? Então, de descobertas e cenários web já tem um planejamento, já tem uma aula preparada para isso. Mas é basicamente isso que temos no agente. Se você quiser visualizar os gráficos de um modo geral, você pode vir aqui, ó, monitoramento gráficos. Aqui você escolhe o host, o grupo, né, na verdade. E aqui você escolhe o host. Parece tudo bem organizado, tudo bem detalhado. Assim, na verdade tem pouca informação, mas tem bastante detalhamento das informações. Porque o template ele já faz bastante coisa, tá? Então ele já adiciona os Zabbix que você acabou de instalar como um server, ele já faz o monitoramento com o agente, já coleta algumas métricas, que são esses gráficos aqui. Ele chega a montar uma tela para você. Então, ó, não tem nada na tela. Ah não, tem 2 gráficos e um ícone aqui do roteador, do servidor. Tá, então ele acaba criando essas coisas por padrão, mas nós vamos configurar isso na mão, tá? Se você quiser visualizar os últimos dados da máquina, você pode, ó, imagina, vai vir assim, em branco, você digita aqui Zabbix e aplica. Aí ele vai mostrar para você os dados recentes, e aqui você consegue acompanhar se o item está sendo coletado ou não. Mostrar os itens sem dados aqui também. Então vou mostrar os itens que não coletou nada e os itens que tem dados, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá em branco, ó. Mas esse aqui não tem importância, porque a gente, lembra? A gente nem configurou isso aqui. O Pooler, o IPMI Pooler, Java Pooler, a gente não configurou, então não tem o que monitorar. Então ele não vai ficar dando erro e vai ficar aqui. Se você quiser ver, você pode ver. Se você não quiser ver, só desmarca e ok também. Certo? Basicamente isso que a gente tem de configuração nos Zabbix, na parte do host. Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, pode escrever nos comentários, pode mandar e-mail, pode tirar dúvida, WhatsApp, Telegram, você já sabe onde me encontrar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.